Olá, aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Floriano e, juntamente com Beth Costa, estaremos aqui fazendo mais um programa. Hoje um programa especial, né, porque nós vamos tratar exatamente do voto consciente. Não é isso, Beth? A importância que terá essa eleição de 2022. Precisamos mudar o parlamento brasileiro. Do jeito que as coisas estão, né, trabalhador, né, a sociedade como um todo, o país só tem perdido. Então, é agora a oportunidade que nós temos para termos um novo parlamento com pessoas compromissadas, né, com o país, com o povo brasileiro. Beth, o que nós vamos contar com esse programa de hoje? Bom, olá a todas e todos. Nós hoje estamos aqui com o Adi Damus, estamos esperando aqui a entrada da Élica Takimoto, que é candidata a deputada estadual. Nós temos optado por fazer uma dobradinha, um candidato federal com um candidato estadual, uma candidata, e porque, como o Jorge falou, a gente quer estimular que as pessoas votem conscientemente, conheçam melhor os seus candidatos. Então, eu queria agradecer, Adi, por você ter atendido ao nosso convite. Muito obrigada mesmo de você dividir essa conversa aqui hoje com os nossos programas. A Élica acabou de entrar. Olá, boa tarde. Estou falando aqui, saudando vocês, falando que o nosso programa, a ideia é a gente apresentar candidatos com sociais, né? Acho que tem um áudio vagando, eu não sei de quem. Bom, mas enfim. Eu vou apresentar, então, os dois candidatos. A Élica é escritora, venceu até um prêmio de literatura, prêmio Saraiva na categoria Crônicas, doutora em filosofia pelo UERJ, mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ, graduada em Física pela UFRJ, foi professora de Física do Cefet Rio, integrante do grupo de pesquisa Estudos Sociais e Conceituais de Ciência, Sociedade e Tecnologia. Autora de mais de 10 livros, inclusive o Como Dialogar com um Negacionista. O Adi, ex-deputado federal pelo PT do Rio, foi um dos advogados do presidente Lula no processo da Lava Jato. Ele chefiou o departamento jurídico de vários sindicatos de trabalhadores, como Metalúrgicos do Rio e Ferroviários da Central do Brasil. Foi presidente do Sindicato dos Advogados, também presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, e a Comissão Estadual da Verdade. Então, esses são os currículos de vocês dois. Mas a gente queria começar a nossa conversa pedindo para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês, da trajetória pessoal que trouxe vocês até esse momento. Dividir um pouco uma história de vida que vocês têm, que envolveram vocês na política, como que vocês chegaram aqui hoje, oferecendo os nomes para as pré-candidaturas a deputada estadual e federal pelo PT. Vou começar com a Élica. Élica, você nasceu no Rio? Nasci. Sou carioca, nasci do Rio de Janeiro. Sou de Madureira, morei em Madureira há 45 anos. Há pouquíssimo tempo estou agora no Largo do Machado, até mesmo para facilitar essa vida que a gente está levando aqui, essa vida corrida. Bom, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui, ainda mais compartilhando essa história, né? Porque estar nesse lugar hoje, ser candidata, não é um lugar fácil de se estar, né? O Adi sabe muito bem disso. Para a gente que é mulher, mãe, professora, que eu sou professora do Cefet, dedicação exclusiva no Cefet, hoje dei aula a manhã inteira no Cefet. Enfim, estar nesse lugar é um lugar onde a gente recebe, eu, pelo fato de ter muita exposição em rede social, é muito hater, é um lugar muito árido, mas é um lugar que eu não troco por nenhum outro, apesar da aridez, né, que é estar aqui.
por que eu não troco por nenhum outro? Porque caminhando desde 2018, vou falar rapidinho como eu cheguei aqui, caminhando desde 2018 e conversando e entrando nos lugares e observando muita gente, eu vi que se não for eu a estar aqui, será uma outra pessoa que certamente, de repente, não vai representar o projeto político ou tocar para frente o projeto político que eu acredito, que seja o correto. Eu, como você falou, eu sou professora, sou formada em Física pela FRJ, mestre em História, doutora em Filosofia, ou seja, eu tenho uma vida acadêmica, estava fazendo pesquisa há muito tempo, debatendo o conceito de ciência há muito tempo, com um grupo de estudos de filosofia, do qual faço parte, que muito me orgulho, e bom, enfim, e sou escritora, né, também, com 9 livros publicados agora, são mais de 12 livros escritos. E aí, por conta, além dessa vida acadêmica, além de ser professora, além de ser escritora, entrou na minha vida essa questão de rede social, que eu fui colocando textos que eu ia escrevendo e sobre várias coisas, né? Não escrevo só sobre política, escrevo sobre várias coisas que me emocionam, eu sou cronista, acima de tudo. E aí escrevo muito bem sobre as minhas dores, a dor de ser mulher, a dor de ser suburbana, a dor de ser mãe solteira, né, de 3, que hoje já estão grandes, o caçula está com 15 anos. Enfim, são muitas dores. Ser professora nesse país é muito dolorido, sempre foi. É verdade que nunca foi tão difícil, mas nunca foi fácil. Bom, enfim, então escrevo sobre tudo isso, mas escrevo também sobre a alegria de ser professora, de ser mãe, de ser suburbana, e sobre... Não teve como não escrever, porque eu testemunhei isso, eu me transformei como ser humano, a política das cotas ser implementada em instituições federais, em institutos federais, no Cefet, nas universidades, na UERJ, que é vizinha do Cefet, ali no Maracanã, e isso mexeu muito comigo, obviamente escrevi sobre isso. A gente se emocionou muito com a chegada dos médicos cubanos, né? O quanto que isso foi importante para o nosso país, para as pessoas mais vulneráveis que não tinham acesso à saúde, começaram a ter. Como não, eu não escrever sobre isso? E escrevi sobre o Bolsa Família, que foi um programa político que retirou o Brasil do mapa da fome, a referência no mundo. E como não escrever sobre isso? Escrevi sobre o reconhecimento, né, do emprego, a oficialização do emprego das empregadas domésticas e como isso foi uma alegria para a categoria, como não escrever sobre isso. Então, eu escrevi sobre essas coisas também. E, assim, os textos iam viralizando, porque as pessoas iam comentando, iam compartilhando, e um desses textos entrou... o Lula leu, e foi em 2017, o Lula leu e se emocionou muito, e me ligou. E eu fiquei assim, obviamente, uma ligação do Lula não tem como a sua vida ser a mesma depois que o Lula te liga. E muita gente já estava... o nome já estava sendo cogitado para entrar para a política, me candidatar, dados os movimentos políticos que eu fazia, sendo professora e dentro do Cefet. Em 2016, a gente acompanhou a intervenção, não, a intervenção veio depois, o golpe. E o golpe, para quem está dentro das instituições, a gente percebe o quanto que é danoso para as instituições e para a sociedade como um todo. O que vem a ser uma queda de orçamento, sabe? O que isso significa? A gente tem que abrir mão de bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisa, abrir mão de professores fazerem doutorado, abrir mão de contratação de concurso para professores efetivos. Um professor se aposenta, a gente não tem como repor esse professor, então tem que contratar um professor temporário, que é muito diferente de um professor concursado. Então, tudo isso a gente vai acompanhando ele de perto, a gente vai vendo como é que a qualidade da instituição vai caindo, obviamente isso reflete para a sociedade, que a gente está aqui para servir a sociedade. E aí eu fui falando sobre isso ali dentro, fui falando, fui reclamando, fui me articulando, vendo como que a gente poderia lutar em relação a isso. O Cefet sofreu uma intervenção federal que também foi desastrosa para a gente, como qualquer intervenção a nível psicológico. Eu nunca vi tantos professores deprimidos na minha vida, gente. Eu nunca vi isso. O Cefet era um lugar onde a gente trabalhava com alegria. Hoje a gente está trabalhando com o mínimo, que a gente está voltando ao presencial, mas é tudo muito dolorido, a gente está muito machucado com tudo que aconteceu.
uma intervenção foi uma falta de respeito com a comunidade, sabe? Esse negócio de não respeitar a autonomia. Eu lembro que o SOS Brasil Soberano ajudou a cobrir a intervenção, enquanto que foi importante a mídia alternativa nesse momento, né, na cobertura dessas intervenções, não só do Cefet, como tivemos institutos federais e universidades com isso. É muito doloroso, e quem não vive, quem não está lá, não tem noção do caos que é. Né? Imagina, né, se você está acostumado com a sua casa, ou alguém cuida da casa, daqui a pouco esse alguém some de uma casa, né, e as crianças assumem isso, já é o caos. Agora imagina uma instituição, um prédio, né, o síndico some, e aí quem assume isso? Agora imagina uma instituição como uma universidade, Instituto Federal, Cefet, ou até mesmo o Brasil, né, que está completamente desgovernado. Então isso tudo foi machucando a gente foi vendo o caos que estava o Brasil, e eu fui me colocando, não só dentro do Cefet, como fora do Cefet, em rede social e tudo mais, e o nome vai sendo colocado. Em 2018, eu me filiei em 2017, com o Lula assinando a minha ficha de filiação, um ato gigantesco no Império Serrano, na quadra do Império Serrano, em Madureira, né, da onde eu sou, e no evento da CUT, um evento que estava assim, todo mundo estava lá, quer dizer, todo mundo, muita gente estava lá, né? Gleice, o Adi, Lindbergh, Quaquato, a galera toda, né, do PT ali, o Lula fazendo um discurso muito bonito para me receber. E aquilo foi inesquecível na minha vida, e logo depois de 2018 eu me candidatei a deputada estadual. Era uma candidatura muito nova, porque eu me filiei, né, no ano anterior. Eu era professora, eu não era essa militante partidária, né, há muito tempo. Embora a pauta do PT estivesse comigo, eu tenha defendido o tempo todo que eu tenha sido professora, eu não era filiada. Era uma militância diferente. E aí era uma novidade e uma incógnita, o que seria o resultado, né, da minha candidatura. E foram 28 mil votos, que, para quem não sabe, isso é voto para caramba. Eu fui a candidata do PT mais votada no município do Rio, até mesmo mais votos que Benedita, que é a nossa querida, lindíssima deputada federal. E aí, o que me projeta para 2020? 2020 eu fui candidata a vereadora mais uma vez, até mesmo pelo capital político, né, que eu tinha conquistado em 2018, e eu entrei em 2020 muito animada. Por quê? Porque em 2019 eu já estava animada com essa questão da militância política partidária. Eu tinha vestido, porque eu tive mais tempo de vestir, a camisa de uma futura parlamentar. E aí eu gosto muito de ouvir. Apesar de parlamento, a gente ter parlare, do latim falar, né, eu gosto muito de ouvir, porque das minhas dores eu falo muito bem. Agora eu preciso conhecer outras dores. Eu fui conhecer várias outras dores. Dores de lideranças, né, de política, lideranças religiosas, por exemplo, de terreiros, né, que sofrem muito com um preconceito religioso, dores de mãe solo, dores de catadores de reciclável, dores das pessoas da cultura. Então, eu fui conversando com muita gente, dores da galera da saúde, de enfermeiros, isso antes da pandemia. Então, como eu gosto de pesquisar, né, como eu gosto de estudar, de explicar, a gente desenhou, a gente escreveu um projeto para eu levar para a Câmara dos Vereadores, eu acho que de 30 páginas. Era uma coisa assim que foi elogiada por muita gente, que estava um projeto muito completo, e que eu tenho muita facilidade de fazer essa pesquisa, de escrever, de delinear, de organizar. Então, a gente conseguiu fazer um projeto bacana. Porém, 2020 teve a pandemia, e eu bati na tecla que a gente só voltaria para as ruas, para a sala de aula, quando a gente tivesse vacina, conhecendo a realidade das escolas municipais, estaduais e federais. Então, a gente só poderia voltar se tivesse vacina. E aí eu bati nessa tecla, como já era uma professora que já estava com muita exposição em rede social, e em 2020 era live, eu fui chamada para tudo quanto é mesa redonda, entrevista, lives, né, para falar sobre essa questão da educação, que aconteceu algo histórico no Brasil, que as escolas foram fechadas, né, durante muito tempo. Então, fui chamada para falar sobre isso, eu bati na tecla que a gente só poderia voltar se tivesse vacina. E aí eu fiquei muito sem graça de 2020 ir para as ruas, e sendo que eu defendia até o momento anterior a gente ficar em casa. E não fui. E mesmo assim foram 12 mil votos
em 2022 e 2020 sem pisar nas ruas, praticamente. O que me projeta para 2022. Então, eu entro agora, já com vacina no braço, com muita animação para a gente fazer essa campanha, conversando, com muita gente, já viajando pelo interior, coisa que eu não tive nem tempo, nem dinheiro para fazer em outras épocas. A gente se organizou para isso, a equipe se organizou para a gente minimamente conseguir caminhar pelo interior do Rio também, para a gente organizar essa campanha. Enfim, sigo animada, né? Ao lado. Nós vamos ter tempo aqui bastante para conversar ainda. Assim. Como a Di, que, cara, é um companheiro assim, valiosíssimo. Toda vez que eu estou com a Di, qualquer agenda que a gente faça, para mim, é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande, porque um quadro desse no PT é um luxo, sinceramente. Obrigado. Então, ele sempre uma experiência muito boa. Obrigada. Desculpa se eu me estendi. Então, Adi, agora você, já com essa introdução da Élica, contar um pouquinho da sua história pessoal, que trouxe você até aqui. Em parte, o Jorge Folena... Bom, primeiro, boa tarde aí a vocês, a Élica, minha querida companheira, amiga, Folena, Beth. Estou aqui em casa, estou aqui entre amigos, né, com os nossos e nossas internautas interagindo conosco. Estou aqui, como eu disse, em Angra dos Reis, né? Vim para uma agenda aqui, abrir um espaço para vir conversar com vocês. E parte do que eu sou, o Jorge Folena já informou, como dizia o saudoso governador Brizola, eu vim de longe, né? Participei da fundação do PT, participei dos embates, né? Fui militante contra a ditadura militar, integrei uma organização, à época, ilegal e clandestina, né, de combate à ditadura, participei da fundação do PT, fui presidente da OAB, fui presidente da Comissão da Verdade, e sempre na defesa, estava até conversando com o pessoal aqui antes de entrar, né, eu incorporei essa figura do defensor, né, do advogado, independentemente de processo. Né. Então, ao longo da minha vida, eu assumi defesas de causas, de pessoas, de movimentos, tendo uma perspectiva de defesa de vulneráveis e oprimidos, né? E essa tem sido a minha vida. Desempenhei o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, naquele período, né, recente, todos nós conhecemos, né, que é do golpe de Estado, da perseguição ao presidente Lula, né, pelos fascínoros aí da Operação Lava Jato. E hoje encontramos o país, em decorrência do golpe, em decorrência da utilização de um processo judicial, né, como arma de perseguição política, encontramos o Brasil no estado em que se encontra. Boa parte da população passando fome, boa parte da população desempregada, país da devastação ambiental, país que entrega seu patrimônio público a preço de banana, né? E com o completamento, né, de alguns responsáveis por isso, o país em que os direitos dos trabalhadores, direitos históricos foram revogados, né? País, enfim, da devastação ambiental. Estou aqui numa região, né, que tem sofrido muito com os processos de poluição e desmatamento. Aqui só não houve uma tragédia igual a de Petrópolis. O pessoal estava me explicando. Por acaso, porque não tem... As construções aqui não estão aglomeradas, né? Tanto assim como em Petrópolis, em áreas de risco, enfim. Então, o que eu quero, ao ter me apresentado ao PT como pré-candidato a deputado federal, uma combinação aí que eu fiz com o presidente Lula, o que eu quero é ajudar, né, o próximo governo, que eu tenho certeza que vai ser comandado pelo presidente Lula, ajudar nessa agenda do Brasil, né? Ajudar na reconstrução do Brasil, tanto no plano da tribuna do parlamento, quanto no ponto de vista do processo legislativo, né? E, claro,
dar uma atenção especial ao Rio de Janeiro, né? O Rio foi um estado muito sacrificado ao longo desses anos. Se houve um estado em que, se formos falar em termos geográficos, né, que a Lava Jato ajudou a devastar, foi o estado do Rio de Janeiro, né, com o esvaziamento da Petrobras, com a quebra das grandes empresas da cadeia de petróleo e gás, da nossa engenharia nacional, com Comperj, a indústria da construção naval, tudo isso foi devastado pela irresponsabilidade criminosa de uma gangue de malfeitores localizada em Curitiba, que se chamou Operação Lava Jato. E hoje os brasileiros do estado do Rio de Janeiro arcam com as consequências dessa delinquência, né? E o que eu quero muito é ajudar, né, no próximo cenário, que eu tenho certeza vai se inaugurar em 2 de outubro, já no primeiro turno com o presidente Lula, a superar, né, essa tragédia em que o Brasil mergulhou e nós retomarmos os trilhos do desenvolvimento político, social, econômico, cultural, né? Todas essas dimensões que estão sendo e foram devastados pelo golpe, devastados por Bolsonaro, devastados pela Lava Jato. Então, estou na estrada, estou na caminhada, né, em busca de um Brasil mais justo, mais igualitário, um Brasil melhor para o seu povo. E nessa caminhada, né, quando se é possível encontrar militantes valiosos, né, como a Érica Takimoto, é sempre enriquecedor, né? Isso enriquece e qualifica, né, os nossos projetos, a nossa caminhada, né? Então é sempre bom, né? Não vejo tanto a Érica quanto deveria haver, né? Mas às vezes em que nos vemos, às vezes em que nos encontramos, é sempre bom, é sempre um momento de qualidade, é sempre um momento de acolhimento, né? E é sempre bom ter a companhia de uma companheira tão querida como a Érica. Basicamente é isso. Ô, Beth, é tão bom, né, ouvir 2 pessoas, né, tão lutadoras, né, como Érica e o Adi, porque dos momentos mais difíceis, quando tentavam, né, desacreditar no Partido dos Trabalhadores, desacreditar, né, em todos aqueles que defendiam um país justo, solidário, como fizeram e tentam fazer ainda. Tanto o Adi como a Érica nunca se esconderam. A Adi no parlamento, a Érica nas redes sociais, defendendo o combate justo, defendendo o povo brasileiro, e, acima de tudo, né, procurando fazer justiça, né, em favor do presidente Lula. Se tem alguém que foi injustiçado nesse país, muitos são, mas o presidente Lula é um desses. 580 dias preso seria uma justificativa, né, só como a justificativa é essa, foi um golpe que deram para eleger o Bolsonaro. Mas, voltando aqui para o nosso tema, né, esse nosso tema, queria agora que vocês falassem, os dois, né, sobre o programa, né, o projeto político dos mandatos de vocês. Vocês vão ser eleitos, eu tenho muita confiança nisso. Muita confiança. Espero que a população do Rio de Janeiro, esperamos isso, tenha consciência que temos 2 grandes nomes aqui para nos representarem. Então, diante do projeto político dos mandatos de vocês, futuros mandatos, eu gostaria de saber isso de vocês, mas gostaria de colocar para cada um também, né, mais uma questão, que é a seguinte: para o Adi, particularmente, o Adi falou da Lava Jato. O Adi é um dos que mais tem, né, combatido a Operação Lava Jato. E o que eu vou falar agora, o Adi tem muita experiência, porque o Adi, quando foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Estado do Rio de Janeiro, né, defendeu uma política de memória, que conduziu exatamente, mais adiante, a Comissão da Verdade. E o Adi vai ser, inclusive, o presidente da Comissão da Verdade aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, sob a gestão do Adi, foi fundamental para esse debate ganhar força nacional. Então, o Adi tem muita experiência em memória. Muita experiência. Por que eu falo isso? Porque exatamente, Adi, nós precisamos, temos defendido, e você com certeza vai ser, tem muita certeza, você vai ser o parlamentar que vai levantar essa bandeira, uma CPI, nós precisamos fazer uma CPI a partir do ano que vem da Lava Jato. Não só para apurar essas
figuras minúsculas como o ex-juiz, os ex-promotores, mas tudo que teve por trás disso. Então, gostaria de saber de você, né, o que você pensa dessa CPI, como isso pode ser levado adiante. E a Érica? A sua experiência em educação, Érica, é muito importante. Você é professora raiz, está aí militando até hoje, muito, e nós temos uma educação no estado do Rio de Janeiro completamente destruída pelos governos anteriores e por esse governo que está aí, que é a cara do Bolsonaro, né? Não tem como negar isso. É o prosseguimento do bolsonarismo, que não tem nenhuma preocupação com a educação dos jovens nem das crianças. Então, eu gostaria que, além do teu projeto político, do seu mandato, você também pudesse falar um pouco sobre a educação e o que você pode fazer na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Começo com o Adir e depois vamos para a Érica. Olha, Folena, o meu mandato, né, ele foi muito marcado pela atuação de confronto com a Lava Jato. Até assim, coisas que eu fiz no mandato, né, como, por exemplo, mais de 20 projetos de lei no âmbito de uma política de desencarceramento, né, no âmbito de defesa dos interesses da advocacia. Eu fui o relator na CCJ do projeto que criminaliza a violação de prerrogativas profissionais da advocacia, que hoje o Bolsonaro vetou mais da metade, né, dos dispositivos. Eu fui relator desse projeto na CCJ lá na época. Questões atinentes a direitos do consumidor, enfim. Mas tudo isso ficou ofuscado, as pessoas só lembram, já que você falou em memória, na memória das pessoas está muito marcada a minha atuação contra a Lava Jato, e é natural, porque a Lava Jato ela polarizou o país naquela época, né? E fazer o enfrentamento com ela não era algo comum naquele momento, né? Eu destaco aqui o meu querido amigo, companheiro Paulo Pimenta, né, que comigo, né, teve uma atuação muito importante nesse enfrentamento. Então, eu não quero, assim, no próximo mandato, eu continuar sendo o deputado anti-Lava Jato. Mas, de qualquer maneira, né, e sem qualquer imodéstia aqui, a nossa atuação deixou um legado, né, nesse enfrentamento. Até porque as consequências nefastas da Lava Jato elas estão em curso ainda, né? O que eu pretendo, na verdade, é uma ampla investigação, né, que pode desembocar uma CPI em relação à atuação da Lava Jato, mas com base nos diálogos, parte deles divulgado pela Vaza Jato, né, pelo Intercept, né, à época, e os diálogos da Operação Spoofing, né, que foram capturados lá pelo nosso querido hacker Walter Delgatti. Porque esses diálogos mostram, né, e mostram com nitidez as vísceras, as entranhas da Lava Jato, a realidade, o que era de fato a Lava Jato, a coisa monstruosa que aquela quadrilha de procuradores e procuradoras, né, aquela trama, né, que urdiram contra o país, né, chefiadas pelo grande chefão, pelo poderoso chefão, né, Sérgio Moro. Embora, então, repito, né, eu não vou querer, caso eu volte para a Câmara dos Deputados, limitar o meu mandato a isso, mas, sem sombra de dúvida, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso porque esse ajuste de contas com a criminalidade da Lava Jato ele tem que ser feito. Eu quero estar lá, né, para ajudar nesse ajuste de contas. Então, eu serei um agente nesse sentido, né? E se conseguirmos aí organizar uma CPI da Lava Jato, vai ser muito bom. Érica. Bom, como eu falei aqui, né, o Adir é uma figura que assim, eu acho que é fundamental nessa luta, eu acho que nessa reconstrução do Brasil. Sempre achei. Quando
Quando, por exemplo, eu entrei para o PT, quando eu decidi me filiar ao PT, foi no pior momento do PT, como vocês falaram, foi em 2017. O Lula foi preso a seguir, praticamente. E muita gente colocava, inclusive gente progressista, né? Eu não tenho bandido de estimação. Se Lula cometeu um crime, ele tem que pagar por isso. Eu vi gente do nosso campo, da nossa área, falando sobre isso. E uma das pessoas que eu utilizei muito para balizar o meu discurso e para saber, né, do norte, foi o Adir. Ele falando do que era Lava Jato, é necessário explicar o que seja isso, né, para muita gente saber que está longe de ser uma operação de combate à corrupção, como assim se vendeu. Muito pelo contrário, né, aquilo foi tudo muito articulado e com um propósito que foi alcançado, que foi retirar Lula do páreo de 2018. Então, foi um crime muito grande. Eu espero que um dia essas pessoas paguem por isso, sinceramente. Agora, em relação à minha pauta, né, aos meus projetos que eu pretendo levar para a LERJ, como eu falei, das minhas dores eu falo muito bem. Só que quando eu falo da dor de ser professora, talvez muita gente não entenda o que seja isso. Porque ser professora, eu não estou falando só de uma estrutura, de estar na sala de aula, ou um salário digno, não só de professores e professoras, como de profissionais de educação, que na escola não só tem professores e professoras, a gente precisa de psicólogos, de pedagogos, de porteiro, de inspetor, de uma série de gente que ajuda para o funcionamento da escola como um todo, são importantíssimas, né? Cada pessoa, da merendeira, né? Cada um com o seu papel que funciona, faz essa máquina chamada escola funcionar muito bem, quando funciona bem, né? Então tem que estar todo mundo ali. Mas quando eu estou falando de educação, que a minha bandeira é educação, eu não estou falando só do salário de profissionais de educação e nem da estrutura da escola, eu estou falando também. Mas não se ensina, por exemplo, para uma pessoa que está com fome. Então, quando eu falo em educação, eu estou falando de segurança ou insegurança alimentar, né? Quando eu falo de educação, a gente não ensina para jovem, para criança, e eu estou tendo isso pela primeira vez em sala de aula, jovens preocupados que está com pai e mãe desempregados, né? E sem saber o que vai ser, dependendo do auxílio, dependendo de alguma bolsa da escola, para conseguir continuar indo para a escola. Então, quando eu falo de educação, eu estou falando de emprego, porque a gente não consegue ensinar para crianças e jovens cujos responsáveis estão desempregados. Quando eu falo de educação, estou falando de mobilidade urbana, porque eu tenho alunos e alunas, ainda mais na volta do presencial, vários ônibus durante a pandemia, as linhas simplesmente sumiram, e as linhas não voltaram na mesma velocidade que sumiram. Então, você ensinar, né, ter que... Eu dou aula, começo a dar aula às 7 horas da manhã. Tem aluno que acorda 4 horas para começar a pegar trem, ônibus, 4h30. Olha só isso, gente, não... Sabe? Então, porque às vezes fica 1 hora esperando o ônibus passar. Então, quando eu estou falando de educação, estou falando disso também, porque o aluno que acorda às 4h30 já chega para ter aula às 7 horas exausto, depois de ficar 2, 3 horas no trânsito e tendo que voltar para casa. Eu estou falando disso também. Quando eu falo de educação, estou falando de segurança como um todo, que tem vários alunos e alunas que faltam porque a comunidade, né, está em guerra e que não pode descer o morro para assistir aula no Cefet. Então, a gente está falando de tudo isso. Quando eu falo de educação, estou falando de cultura, porque a gente não forma um ser humano só enfiando conteúdo goela abaixo. A gente precisa de uma formação holística, criar uma sensibilidade, e a arte é fundamental nisso, nesse processo, entende? Então, a gente está falando de muita coisa, a gente está falando do direito ao esporte, do direito à saúde, direito ao lazer, ter ambiente para estudar, sabe? Não está preocupada se a casa vai cair com uma chuva, que teve um dia que começou a chover, uma aluna desesperada me mandando vídeo da casa dela, gritando, com a mãe gritando, achando que a casa ia cair. Como essa menina vai estudar, vai fazer um trabalho, vai sair para ir para a escola, deixar a mãe numa casa que pode desabar a qualquer momento? A gente está falando disso também. Então, essa pauta da educação, a gente fala sobre isso, eu falo, poxa, estou levantando a bandeira da educação, mas quando eu falo dentro da minha cabeça, às vezes isso não fica muito explícito, obviamente, eu estou considerando tudo isso. Por isso que essa pauta é grande, essa pauta é gigante, que envolve, né, o Estado como um todo. E a gente está vivendo um momento histórico,
porque a gente, já antes da pandemia, a gente já estava com problema de evasão, de desemprego. Já estava acontecendo isso. Agora, com a pandemia, tudo se potencializou muito. E a gente está vendo um ataque, não só de hoje, mas desde o golpe, né, o pessoal flertando com essa violência, o ataque às escolas, aos professores e às professoras. Eu como eu estava mostrando para vocês no início, eu sou pesquisadora, eu dou palestra pelo Brasil inteiro sobre novas metodologias no ensino, sobre a importância da história e filosofia da ciência no currículo das escolas e tudo mais. A gente teve que parar para se defender de um projeto chamado Escola Sem Partido. De repente, a gente virou inimigo da sociedade, sabe? Eu estou dando aula, daqui a pouco o aluno levanta o celular como se estivesse levantando uma arma para mim. É assim que a gente está trabalhando. Não teve uma vitória jurídica, vamos colocar assim, o projeto Escola Sem Partido, mas teve uma vitória política, porque essa violência chegou para a gente. E, como eu falei, eu nunca vi tantos professores e professoras deprimidos como eu estou vendo hoje. E a gente acompanhou a última notícia, que foi de doer os ossos, mais uma vez, esse corte de mais de 3 bi, né, na educação, que vai afetar, né, a educação como um todo no Brasil. A gente teve um corte, se não me engano, foi de, eu não sei quanto, mas o que atingiu a educação por conta do teto dos gastos, que falaram que tem o compromisso de aumentar o salário de servidores. Eu não tenho nada contra aumentar o salário de servidor, muito pelo contrário, mas a custo da saúde, da educação, do jeito que a gente está trabalhando, respirando por aparelhos, como a gente fala, sabe, os aparelhos pifando. Então, cara, aonde que a gente vai, para onde que a gente vai caminhar? Então, isso está um caos, né? E um país que não investe em educação e saúde, o que a gente vai ter? Né? Um bando de gente burra, idiotizada, um bando de imbecil, vamos colocar assim, que faz sim, senhor, não senhor, para essa liderança, né, que está aí, essas lideranças políticas que aí estão hoje no governo do nosso Brasil. Então está triste, a luta é muito grande, né, pela ciência e pela educação. A Élica levantou várias questões assim importantíssimas, né? Mas pegando essa última parte do desinvestimento, né, o governo Bolsonaro, desde que ele assumiu, ele escolheu, parece, primeiro uma área prioritária, que foi a educação e a cultura, né? Quando ele acabou com o Ministério da Cultura, quando ele fez uma intervenção no Ministério da Educação, e a questão do teto de gastos, e esse corte último aí que aconteceu, que está tirando mais de 3 bilhões do orçamento das escolas, das universidades, da ciência, da pesquisa. Então, Adi, eu queria saber de você, você acha possível, como deputado federal e dentro de um Congresso, que a gente consiga eleger um Congresso dessa vez que possa ajudar o presidente Lula nesse projeto que ele já explicitou, de ter o Estado de novo como grande indutor do crescimento. E depois eu queria fazer uma outra pergunta para a Élica. Olha, Beth, ilusão nós não podemos ter. Né? Acho improvável que a esquerda somada tenha a maioria no próximo Congresso. Aliás, nunca teve, e não vejo no horizonte próximo que um dia venha a ter essa maioria. Mas é possível aumentar de forma expressiva a bancada de esquerda e das forças progressistas na Câmara dos Deputados? É possível, é necessário e é desejável. Né? Nós temos que nos lembrar, na época do impeachment, que o impeachment foi possível porque nós éramos a minoria das minorias. Vocês vão se lembrar, a Câmara é composta por 513 deputados. Esse número não se alterou, vai continuar sendo 513. Nós precisávamos, naquela época, de 171 votos. Tivemos 110. Né?
171 votos não é nada no universo de 513, mas nós não tivemos. A primeira meta é não permitir que eles tenham um número para um futuro impeachment do presidente Lula. Então, no mínimo, nós temos que ter uma bancada aí de pelo menos 180 parlamentares de esquerda, porque mesmo esses 110 votos, parte deles veio de alguns, né, deputados e deputadas da antiga base governista, alguns parlamentares do então PMDB, até do PSD, de Dado, né, votaram contra o impeachment. Então, não foram 110 votos das bancadas de esquerda. Na verdade, nós somávamos ali no máximo 90 votos. Né? Então, isso é vergonhoso, isso é irrisório. Eu acredito que nós vamos alcançar essa meta. Né? Nós não daremos número para impeachment, né, na próxima legislatura. Né? Agora, além de ter número, é preciso ter qualidade. Né? E é preciso ter clareza para o próximo enfrentamento que vai se dar. E também nós temos que ter claro, né, que nós vamos impor uma derrota a Bolsonaro, mas não ao bolsonarismo. O bolsonarismo, o neoliberalismo que se instalou no Brasil, né, com feições fascistas, e isso vai estar espalhado por aí. Isso vai estar lá dentro do Congresso, isso vai estar dentro do sistema de justiça, isso vai estar pelas ruas e pelas redes sociais. Então, isso é um processo demorado, um processo longo, e que no parlamento vai ser um espaço de trincheira de luta, que quem estiver lá tem que estar preparado, tem que estar disposto a travar esse combate. Não é um combate fácil. Né? Eu vivi como deputado federal o que eu estou dizendo aqui. Né? Ser minoritário, um Congresso medíocre, um Congresso majoritariamente corrupto, de extrema-direita. Né? Então, nós temos que estar preparados para esse enfrentamento. Agora, acho que vai ser um quadro melhor, não direi bem melhor, mas melhor, razoavelmente melhor, do que a legislatura, né, que foi inaugurada em 2019, resultado das eleições de 2018. Né? Nós temos que nos esforçar para isso, e eu acho que isso nós vamos conseguir. Né? Não permitir que eles tenham maioria para impeachment, né? E termos ali bancadas aguerridas e qualificadas para o enfrentamento que vai se fazer necessário com a oposição fascista, né? Que hoje está na situação e será derrotada nessa eleição, espero eu, já no primeiro turno. Isso aí. Élica, trazendo o problema do desinvestimento aqui para o nosso Estado, não só você atua na área da educação, mas o Rio de Janeiro sempre foi, todo mundo sempre disse que o Rio de Janeiro era a capital cultural do Brasil, né? E nós perdemos essa marca, né? Nós fomos desqualificados, nós fomos descredenciados, nós fomos perseguidos, né? A cultura, inclusive, como um todo, o campo da cultura sofreu censura, né? Na rua, sofreu, desde o primeiro momento desse governo Bolsonaro, a gente tem sofrido muito essa agressão, essa agressividade em cima da criatividade cultural, né? Como é que você acha, como deputado estadual, como que a gente pode ajudar a devolver essa marca do movimento cultural diverso, né, que o Rio de Janeiro pode fornecer, inclusive para desenvolvimento de uma economia, né? Porque a gente sabe que a cultura no Rio de Janeiro ela é um fator de desenvolvimento regional. A gente, assim como a classe, né, a categoria de profissionais de educação foi muito atacada, artistas também. A gente viu esse ataque, o pessoal falando de mamata o tempo todo, de Lei Rouanet, sem entender muito do que se tratava, até uma piada agora nessa novela dos sertanejos que foram cutucar, né, a Anitta,
né, falar mal da Lei Rouanet, que, né, falando que era coisa de dinheiro público, de certa forma mas querendo falar mal, uma lei que você tem organização, né, você tem uma aprovação, você tem transparência em todos os gastos, em todos os processos. E agora, né, essa questão de sertanejos, tirando dinheiro da saúde, educação, dinheiro público, com salários, com cachês, né, trilionários, onde já se viu, né, 1 milhão e blá de cachê, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Não, e se falou até da Lei Rouanet de permitir o pessoal, o lobby do armamento, né, das armas. Pois é, mas essa galera é bem hipócrita mesmo, a gente sabe disso. Né? Então, a questão da cultura, assim como as escolas, os teatros foram os primeiros, né, a serem fechados e os últimos a serem abertos. Então, muita gente ficou muito mal. Né, porque um teatro, quando você fala num espetáculo de teatro, não é só os artistas que estão ali, é muita gente que trabalha para que esse espetáculo aconteça. Um show idem, e sem contar qualquer showzinho, qualquer teatro que você faça, né, que tem uma movimentação, você já vai ter um pipoqueiro pelo menos na porta na hora da saída. Imagina um espetáculo um pouquinho maior, um show um pouquinho maior, né? Você movimenta muito comércio ali. Então, muita gente ficou desempregada, ficou desassistida, né? Com o cancelamento do carnaval, que é outra coisa que movimenta uma economia muito grande. Tem gente que tira o rendimento praticamente do ano do que consegue obter durante o carnaval. Então, para você ver, né, é complicadíssimo, é uma galera, é uma categoria que precisa de muita atenção, de muita assistência. A gente tentou, com a lei Aldir Blanc, a gente tornar o auxílio um pouquinho mais do que emergencial, né? A gente estendeu um pouquinho mais esse auxílio. E Bolsonaro vetou, como ele tem vetado muita coisa no campo das artes, falando que é mamar, que não precisa, que não sei o quê, para que arte? Essa questão do que é útil para a nossa sociedade. Né? E ele tem utilizado muito essa palavra utilidade, que é ser útil, inclusive para a educação. Então, por exemplo, para Bolsonaro, filosofia, para bolsonaristas de uma forma geral, filosofia, sociologia, artes, né? Não é uma coisa útil. Para que ficar aprendendo isso? Tanto é que, quando a gente teve corte em pesquisa, as primeiras pesquisas que foram cortadas eram no campo das ciências humanas, porque eles acham isso tudo muito inútil. Então, isso mostra uma ignorância muito grande. E eu não sei se é ignorância, ou eles sabem, ou conhecimento, que quando você ensina filosofia, sociologia, história, quando você insere arte na formação do ser humano, de uma sociedade, você fica com essa sociedade mais crítica, mais sensível, porque a arte faz isso, faz a gente se comunicar melhor, entender coisas que, às vezes, com palavras a gente não consegue entender muito bem. A arte serve para isso, para você se comunicar para além de palavras, com beleza, né? Você emocionando as pessoas, você sensibilizando. E essa galera sabe, né, que uma população que está trabalhada na sensibilidade, na reflexão, vai ser um perigo para um governo como esse. Então, o negócio é cortar a arte mesmo, é detonar com a escola, ter uma população completamente emburrecida para conseguir avançar no projeto que eles estão fazendo. Como a Di falou, a luta é muito grande, é uma luta que a gente precisa modificar o nosso Congresso. O Lula está cansado de falar que ele, eleito, né, não vai conseguir fazer muita coisa se o Congresso ficar com essa cara, que a gente está com um dos congressos mais conservadores da história. E, além disso, a gente precisa também mudar a cara das assembleias, né, nos estados. Então, é necessário a gente colocar também pessoas que estejam comprometidas com pautas progressistas, porque a gente avança através de relações, através de conversas, está tudo conectado. Para a gente, inclusive, de repente, lá em 2024, a gente mudar a cara das câmaras também. E por aí a gente vai. O que foi destruído nesses 4 anos, eu vou falar, em termos de educação, a gente não vai reconstruir em 4. A gente vai precisar muito mais que isso. As pessoas não têm noção do grau de destruição, de devastação que está isso aqui, desse lado aqui. É muita coisa. E questão até psicológica, emocional.
que está todo mundo com o emocional assim detonado, não só professores e professoras, como estudantes e pedagogos, profissionais de forma geral da educação. Então, a gente precisa não só de Lula, como a gente melhorar a cara do Congresso, a das assembleias, para a gente conseguir avançar nesse projeto que a gente acredita. E o lema do Lula é sem medo de ser feliz. Eu acho bacana isso, sem medo, porque as pessoas estão com muito medo. Né? A gente conversa com muita gente na rua, o pessoal está com medo, porque o fascismo ele tende a fazer isso, amedrontar, você calar pelo medo. Eu acho que a gente pode até ir com medo, sabe? Mas o medo não pode nos paralisar, como tem paralisado muita gente para ir para as ruas, para fazer uma conversa com um padeiro, com um porteiro, sabe? Com um cara que está na rua, que a gente está ali, com um taxista, com o cara do Uber. A gente precisa conversar, a gente precisa ter medo, mas não deixar que esse medo nos engesse. Entende? E mais do que sem medo de ser feliz, é disposição para ser feliz. Né? As pessoas estão muito apáticas. Não, gente, vamos embora. Né? A gente precisa virar essa página infeliz da nossa história, né? Como disse Chico Buarque, lindamente. A gente precisa virar isso, a gente precisa de disposição. E disposição é uma coisa aqui que não nos falta. Viu? Beth, Jorge, o Adi sabe disso. A gente só chamar que a gente está indo, a gente está pelas ruas sempre. Quando eu não estou em sala de aula, eu estou nas ruas, a gente está mobilizando uma galera, formando os comitês pelo Brasil inteiro, no caso, pelo Estado do Rio, né, os comitês de luta, organizando a militância. A gente precisa estar muito organizado. Entendeu, galera? Presta atenção, a gente precisa de organização. A gente precisa estar conectado, não só em rede social, né, mas de alguma forma a gente precisa ter contato com todo mundo, sabe? Linha do WhatsApp, e-mail, para a gente conseguir falar onde que a gente está, para a gente caminhar em grupo, para a gente avançar nessa campanha, para eleger, no caso Lula, no caso do Estado aqui do Rio, né, a gente também eleger Freixo, o Adi Damus, né, Élica Takimoto, enfim, a gente precisa desse apoio para essa campanha. A gente vai precisar de muito apoio, de muito carinho e fazer isso um movimento bem feliz, acho que bem bacana, né, que a gente merece, né, se divertir nesse processo também, que a gente ficou muito cansado, né, a gente ficou muito infeliz, está todo mundo muito abatido, né, pelo que eu estou reparando. A gente não pode se deixar abater de ficar em casa. A gente tem que ir para a rua com alegria. Beth, eu tinha tanta pergunta para fazer ao Adi e à Élica. Passou rapidinho o tempo, já estou quase no final. Cheio de aqui. Mas estamos chegando no fim. Mas eu queria perguntar bem rapidinho, aí, se puder. Eu sei que não é fácil, né, mas se puder. O Adi, como que você está vendo? Você é um advogado trabalhista. Você tem visto a destruição que o governo Bolsonaro, o governo do Temer, fizeram com relação aos direitos dos trabalhadores? Tem essa... Qual a luta que nós vamos ter que travar para isso, para tentar retomar tudo isso para os trabalhadores, para um país mais justo? Leandro, isso faz parte de qualquer pauta neoliberal, né? O ataque a direitos dos trabalhadores, não é? Isso não é exclusivo do Brasil, né? Na época da reforma, diversos países, como a Espanha, como a Grã-Bretanha, Japão e outros, né, estavam implantando coisa parecida, né? Só que, nesse país, houve reação pronta, né, das entidades sindicais, dos trabalhadores. Infelizmente, isso não aconteceu no Brasil. Então, o que nós vimos de lá para cá foi uma verdadeira política de terra arrasada sobre os direitos dos trabalhadores. Eu estou firmemente comprometido, caso eu volte para a Câmara, de rever essa reforma, como a Espanha está fazendo hoje. Mas não basta, não adianta nós sermos só reativos, né? Agora vamos voltar e eu serei contra a reforma e vamos retomar a CLT como ela era. Também não, né? Nós temos que entender que o mundo do trabalho, ao longo desde a CLT para cá, ou seja, mais de 80 anos, o mundo do trabalho se complexificou, né? Existem novos atores, novas categorias profissionais, novas categorias econômicas. Nós temos que apresentar uma legislação trabalhista moderna, né? Agora, o que é isso? Porque o termo moderno aqui ele foi apropriado pela direita, né? Tudo que é moderno acaba sendo sinônimo de direita, né?
que, na verdade, não é moderno coisa nenhuma, é retrocesso. Eu estou falando moderno é uma legislação trabalhista atualizada, ou usando um termo que é muito caro, a élica, né? Conectado com o mundo contemporâneo, com as relações de trabalho contemporâneas. E vocês devem lembrar, ao longo do tempo, a reforma trabalhista foi a que teve isso no governo do Michel Temer. Mas desde que a CLT foi outorgada por Getúlio Vargas, se tentou alterar e se alterou a CLT no sentido da flexibilização das normas do direito do trabalho, né? Nunca nenhuma alteração com esse alcance que teve a reforma trabalhista de 2017. Mas essas iniciativas de alteração da CLT sempre foram tomadas pelos empresários, pelos capitalistas, pelos detentores do meio de produção. Os trabalhadores sempre ficaram na defesa, né, da CLT como ela era. Isso foi um erro, né, um erro histórico, que nós podemos corrigir agora. Os trabalhadores também têm que se apresentar o seu projeto de legislação trabalhista, que, é claro, né, pressupõe defesa, preservação dos direitos, preservação dos princípios que são caros ao direito do trabalho em todo o mundo, mas que expressem a complexidade das relações de trabalho do mundo contemporâneo, né, do capitalismo como ele se apresenta. Porque se nós deixarmos essa iniciativa sempre para o patronato, sempre para os empresários, vai dar no que deu, né? A CLT vai sendo alterada para pior, né? E não é isso que nós queremos, né? Então, eu, de volta ao parlamento, eu vou defender não só a revisão da reforma trabalhista, eu vou defender uma legislação trabalhista moderna, que devolva o poder de barganha dos sindicatos, que incentive, né, induza a contratação coletiva, né, que a lei estabeleça o básico e a negociação coletiva amplie esse básico. E, para isso, vai precisar de sindicato forte, de sindicato com poder de barganha. Acho que essa vai ser a tarefa daqueles que se preocupam com esse tema na próxima legislatura. Obrigado, Adir. Foi muito esclarecedor a sua fala, porque realmente não basta ficar esperando os empresários, os trabalhadores também têm que se apresentar. Beth, passo para você aí. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Também o tempo correu muito rápido, mas eu vou passar, então, para pedir para vocês as considerações finais, para a gente fazer um encerramento aqui bacana. Eu devolvo aqui ao Adir, depois a Élica. O Adir. Abre seu som. É importante nós entendermos o que significa esse ano de 2022 para o Brasil, né? O ano de 2022 pode significar, né, o início da reconstrução do país, a escolha por um Brasil onde não haja fome, onde haja a presença do Estado forte, né, indutora do desenvolvimento econômico e social, onde haja saúde, onde haja serviço público forte, bem estruturado, como deve ser o caso do SUS, onde haja políticas de proteção ambiental, enfim, onde haja justiça social, onde os direitos dos trabalhadores sejam preservados, ou esse Brasil que nós estamos tendo hoje, né? E, claro, no sentido de que vai ser pior do que é hoje, caso a delinquência organizada hoje em torno do Palácio do Planalto vença as eleições, o que é improvável, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E é muito importante que as pessoas entendam também, né, e tomem a consciência de que no Brasil, quando se trata de processo eleitoral, o povo brasileiro valoriza mais o voto no poder executivo, presidente, governador, prefeito.
e deixa de lado, né, a sua escolha, deixa de lado as suas atenções para o Congresso Nacional e para as Assembleias Legislativas. Isso é um equívoco. Né? Nós vamos ouvir muito, e eu tenho ouvido, e vocês devem estar ouvindo também, pô, eu vou votar no Lula. O resto que se dá, eu vou votar no Lula. Ora, não adianta votar no Lula e votar num deputado. O deputado para fazer oposição a ele lá na Câmara. É praticamente anular o voto. Né? Você vota o presidente com esse perfil e vota no deputado que vai atuar contra ele lá. Né? Da mesma forma na Assembleia Legislativa. Está na hora de se valorizar o voto do Congresso Nacional. Porque muitas das políticas que o presidente Lula vai querer adotar vão ter que passar pelo Congresso. Não tem jeito. Então, o que adianta ter um presidente bem intencionado, bem preparado, com um projeto claro para o Brasil, mas que precisa do apoio do Congresso Nacional, se ele não tiver apoio lá, e tenha que negociar como foi obrigado a fazer, ele e Dilma foram obrigados a fazer no passado. E nós sabemos o que significa negociar com gente do tipo Centrão, etc, etc. Então, é essa consciência que o povo brasileiro deve construir agora, nesse processo eleitoral, que eu considero o mais importante da história do Brasil. Né? O mais importante. Em confronto com as eleições passadas, sem sombra de dúvida, serão de longe as eleições mais importantes. E que o povo vai ter que aprender, praticando, a valorizar o seu voto de cabo a rabo, de presidente a deputado estadual. Porque, se não for assim, nós vamos repetir fórmulas passadas. Elege um presidente, né, com a esperança de ser o salvador da pátria e elege um Congresso Nacional que vai ser o coveiro desse mesmo presidente que essa pessoa ajudou a eleger. Né? Então, enfim. E como a Élica disse, né, temos que estar organizados, mobilizados, comitês populares de luta são fundamentais nesse sentido, são os que vão dialogar diretamente com o povo brasileiro, combatendo fake news, esclarecendo dúvidas, combatendo distorções, enfim. Vai ser um período muito rico, né? Desafiador, e a gente tem que aceitar o desafio. E eu estou, né, assim como a Élica, pronto para aceitar esse desafio. Então, um forte abraço aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre que chamado for, aqui estarei. Tá? Obrigada, Voadir. Élica. Bom, a fala do Adir, eu acho que contempla bem, né, o que a gente está batendo nessa tecla. A população, acho que de uma forma geral, não entende como é que a nossa política se estrutura, e é importante saber. Por exemplo, se a gente, quem de deputado federal que a gente conhece, a gente pode listar aí, se a gente for para a rua perguntar, talvez 5, 10 no máximo, a gente tem mais de 500. A gente tem algo chamado Centrão aqui, que a gente tem algo chamado orçamento secreto nesse Brasil. Né? Como é que pode isso? Muita gente não consegue entender a importância do senador, a importância da gente eleger deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que faz uma assembleia. Eu acho que essa conversa é necessário ter também, pelas ruas, nas praias, nos botequins, entender que um presidente não é rei, né? Assim como o governador também não é rei, e que a gente precisa estar muito conectado para a gente ir em contato com o parlamentar que a gente elege, inclusive para cobrar esse parlamentar, né? O que está acontecendo, fazer perguntas. Eu acho que isso é fundamental. E as pessoas, às vezes, votam, principalmente deputado federal, deputado estadual, senador, e se esquecem de quem votou. Não, né? Chama para si essa responsabilidade. E ficar com raiva de política, que tem muita gente que fala assim, eu não quero me envolver com política. Como não? O gás que você paga hoje, né, a inflação que você está vendo, o preço do supermercado, a carência na saúde, até mesmo quase 700 mil mortes na pandemia, sendo que a maioria desse número poderia estar aí, né, viva. Isso é político, isso é uma questão política. A água que a gente bebe, né, no caso do Rio de Janeiro, a gente outro dia estava com a água aí com um sabor muito esquisito, cheirando a geosmina. Né? É uma questão política. Se a conta de luz aumentar, se a gente ficar mais ainda à mercê desse governo, é por conta da privatização da Eletrobras, é uma questão política.
Então, a galera tem que ficar parando de falar que não gosta de política. Então, quem não gosta de política, dá espaço, como o Lula cansa de falar, para quem gosta muito. Né? E, às vezes, quem gosta muito não é um Lula da vida, não é um Adidamus da vida que vai colocar para frente um projeto que a gente acredita, que cuide da população mais vulnerável. Então, é a responsabilidade de todo mundo isso. Então, acho que vamos nos inteirar do que está acontecendo, né? do que a gente precisa fazer. Essas eleições eu acho que é uma das eleições mais importantes das nossas vidas, a gente tem falado isso, por quê? Porque a gente está vivendo algo, né, um fascismo, de fato. Companheiros e companheiras estão sendo eliminados. A gente está vendo esse agronegócio avançar, os grileiros avançarem muito, população indígena sendo dizimada no século XXI, em pleno 2022, a Amazônia está sendo queimada. Olha quanta coisa que a gente está vendo. Então, a gente precisa virar isso. E essa virada passa por essas eleições. Sabe, a gente fazer essa retomada da democracia, uma retomada da democracia. Vai ser o governo Lula vai ser um governo de transição para aquilo que a gente quer. Então, o que foi destruído em 4 anos, a gente vai começar a reerguer nos próximos 4, mas isso vai demorar um pouquinho mais. Para isso, a gente precisa estar organizado, estar estruturado. E uma coisa é eleger Lula. A outra coisa, né, é a gente avançar com um projeto que a gente acredita, que vai ter muita resistência do outro lado, vai ser muita violência do outro lado, e a gente tem que estar preparado para isso também. Então, obrigada, né, SOS, Brasil Soberano, Beth, Jorge, pela simpatia, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, a mídia progressista tem feito muito, né, a gente avança também com vocês, nos estimulando, nos dando esse apoio, que é importantíssimo num momento como esse. Obrigada, Adi, mais uma vez aí pela sua companhia, né, e vamos junto, que temos muito trabalho para fazer. Olha, Beth, muito legal. Olha, tem que agradecer muito aí a Érica, o Adia, pela disponibilidade. Eu queria terminar esse programa exatamente com a última mensagem que entrou aqui da Norma Serra, que nós precisamos de parlamentares para nos ajudar a refundar o Brasil. E eu tenho certeza que nós temos aqui um homem e uma mulher que se apresentam para a sociedade brasileira, a sociedade fluminense, para refundarmos esse país, refundarmos o Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós sonhamos aqui e trabalhamos no SOS Brasil Soberano. Gente, esse é o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos. E semana que vem estaremos aqui com outro programa, com um novo debate. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.